Por 4 anos, Putin vendeu esta guerra ao povo russo com uma única palavra: vitória. Mas hoje, essa ilusão está sendo desfeita pelo próprio homem que conhecia melhor os bastidores do Kremlin, o próprio primeiro-ministro de Putin. Em suas últimas declarações, o ex-primeiro-ministro russo Mikhail Kasyanov fez seu diagnóstico em uma única frase: Putin está enfrentando grandes problemas. Ele está enfrentando grandes problemas. E não há esperança de que o presidente Trump o ajude. Não há esperança de que a economia vá começar a crescer, ou pelo menos permanecer neste estágio. E não há esperança de que ele possa atrair mais pessoas para o campo de batalha. Kasyanov não é um exilado comum. Entre 2000 e 2004, ele tirou a economia russa da crise e a levou a um crescimento de 7%. Um tecnocrata lendário que conhecia Putin do outro lado da mesa de trabalho. E o diagnóstico que ele agora grita para o mundo a partir da lista de terroristas do Kremlin não é uma crise política passageira comum. É uma falência irreversível de órgãos que começou no sistema nervoso de um império. E isso não é um palpite vaga. Baseia-se em 3 janelas de esperança que mantêm Putin de pé. De acordo com Kasyanov, todos os 3 se fecharão de uma vez até o final do ano. Trump não lhe lançará uma tábua de salvação, a economia não crescerá e ele não conseguirá enviar novos homens para a frente. E quando elas se fecharem, resta apenas uma porta racional, a mesa de negociações. E é assim que ele agora descreve o homem com quem já se sentou frente a frente, uma máscara de reformador há muito caída, um verdadeiro cara da KGB. Como você o descreveria agora? Agora ele é um verdadeiro cara da KGB. Antes disso, no meu tempo, demonstrando ao presidente Yeltsin, demonstrou a mim e aos meus colaboradores no Parlamento, quando todos nós o apoiamos apenas como uma pessoa dedicada às mudanças democráticas. Mas em uma fase posterior, ele perdeu É por isso que a palavra falada dentro do Kremlin hoje não é mais vitória, mas medo. Hoje colocamos exatamente este quadro crítico na mesa. Porque as elites do Kremlin se sentem como reféns, porque estão silenciosamente contrabandeando seu dinheiro para o exterior e as reações em cadeia que estão abalando o regime de Putin até o seu núcleo. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta estão sendo suprimidas pelo algoritmo, então o vídeo não está alcançando muitas das pessoas que poderia. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Agora vamos começar. A camada mais perigosa desta imagem não é um número, é um estado de espírito. Quando Kasyanov foi perguntado sobre como é a atmosfera dentro da Rússia, sua resposta foi uma única palavra: medo. Medo total. Sabe o que eles estão te dizendo? Eles estão se sentindo magoados, desmoralizados. Dê-nos uma ideia do clima. Medo total. Para todos os ativistas, medo total. Eles não podem, apenas por criticar. Na Rússia, por um único ato de crítica, as pessoas recebem 6, 8, 10, até 25 anos de prisão. O próprio Kasyanov é um fugitivo aos olhos do regime e está na lista de terroristas do Kremlin. Seu amigo Boris Nemtsov foi morto ao pé do muro do Kremlin. E Alexei Navalny morreu em uma cela de prisão. É por isso que ele se recusa a vender uma esperança fácil. Não espere que uma revolta nas ruas derrube o regime tão cedo, porque esse medo mantém as pessoas não na praça, mas dentro de suas casas. Mas aqui está o que é realmente impressionante. O mesmo medo tomou conta do topo da pirâmide também. Segundo Kasyanov, ministros e figuras de alto escalão se veem como reféns. Eles não têm para onde correr e servem apenas para sobreviver. No entanto, no fundo, cada um deles quer que esta guerra termine. E então o elite isso ou algo assim, sim. Mas medo também dentro das elites, Mikhail. O mesmo medo, as pessoas não podem escapar. Elas entendem que são como reféns todos aqueles ministros e no nível inferior. Eles servem Putin porque porque eles têm que sobreviver. Mas todos estão sonhando com... Mas essas elites não estão mais apenas sonhando. Elas começaram a agir e a direção em que estão se movendo diz muito. De acordo com um relatório da Bloomberg, em julho deste ano, as figuras mais ricas da Rússia, incluindo algumas próximas ao próprio Putin, transferiram silenciosamente bilhões de dólares para o exterior no último ano. E note bem, isso não é por medo de sanções. Nos primeiros anos da guerra, as sanções ocidentais, na verdade, incentivaram os russos ricos a trazerem seu dinheiro de volta para casa.
Agora a ameaça não vem de fora do país, mas de dentro, porque o Estado começou a caçar seus próprios ricos. Somente no ano passado, o Procurador-Geral da Rússia transferiu mais de 4 trilhões de rublos em ativos para o Estado por ordem judicial, das empresas de nomes como o fundador do Império Russagro e o ex-proprietário do aeroporto Domodedovo. A mensagem é clara, a propriedade já não é segura, e o resultado é esse. O dinheiro flui para Dubai, para o Golfo e para canais de criptomoedas que passam pela Armênia e Cazaquistão. No segundo trimestre do ano, a demanda russa por dólares e euros triplicou. Não perca o que isso significa. Quando as pessoas mais ricas, mais bem-educadas e mais influentes de um regime silenciosamente movem suas famílias e suas fortunas para fora do país, isso é um voto de desconfiança, não depositado nas urnas, mas no lugar mais revelador de todos. Uma estrutura ligada em cima e embaixo pela mesma emoção parece granito por fora, até que essa emoção se transforme em raiva ou fuga. E mais uma escolha de Putin revela o quanto esse medo é real. Apesar de dezenas de milhares de baixas, ele teimosamente se recusa a declarar uma mobilização geral. Analistas interpretam isso não como uma demonstração de força, mas como uma confissão. O Kremlin não ousa provocar a ira da classe média urbana. Em um país onde a confiança pública no regime já caiu ao seu ponto mais baixo de toda a guerra, essa relutância está longe de ser insignificante. E o perfil que mencionamos no início, um homem que deixou cair a máscara de reformador presa ao seu poder pessoal, mostra seu verdadeiro peso bem aqui. Durante anos, o Ocidente se apoiou em uma única suposição, de que em algum momento Putin perceberia que esta guerra está prejudicando seu país e pararia. Mas se o que enfrentamos não é um estadista frio de custo-benefício, mas um homem preso em um reflexo de sobrevivência pessoal, essa suposição gira no vazio. Ruim para o país não encontra tração em uma mente assim porque o cálculo não passa pelo futuro da nação, mas pela duração de uma única cadeira. Então, o que alimenta esse medo e essa fuga? A ruptura que acendeu o pavio para tudo isso, a guerra finalmente saindo da linha de frente e chegando ao coração da Rússia. Até a primavera deste ano, para a maioria dos russos, a guerra era um item distante no noticiário da televisão. Kasianov descreve isso ele mesmo. Até então, em cidades como Moscou, São Petersburgo e Ekaterimburgo, era possível viver como se nada estivesse acontecendo. Mas na primavera, a Ucrânia ganhou vantagem em mísseis de longo alcance e drones, e foi nesse momento que a guerra entrou no país pela primeira vez. E isso não é mais abstrato. A Ucrânia aumentou seus ataques de drones em Moscou para níveis recordes. Em meados de julho, um prédio residencial foi atingido em Solnechnogorsk, na região da capital. O mais impressionante de todos foi a própria cidade natal de Putin. No início de julho, drones atingiram um terminal de petróleo e um porto báltico na região de São Petersburgo, em uma das operações de maior alcance da guerra. O governador regional disse que 72 drones foram abatidos em uma única noite. Zelensky disse que a base naval de Kronstadt, a aproximadamente 900 km da frente, também foi alvo. A campanha também alcançou o mar. Em uma operação chamada Molotka, a Ucrânia começou a atacar embarcações da frota sombra que a Rússia usa para escapar das sanções. Até o dia 18 de julho, o número de navios alvejados havia chegado a 172. Então, o golpe atinge não apenas a refinaria, mas também o petroleiro que transporta esse petróleo para o mundo. E o significado estratégico é enorme. A doutrina de segurança de 200 anos da Rússia baseava-se na profundidade. Mesmo que um inimigo entrasse, o tamanho imenso do país o engoliria. Mas o drone de longo alcance apagou essa profundidade. Agora, uma refinaria, um petroleiro e um apartamento na capital têm o mesmo risco. E quando até mesmo o lugar que um país acredita ser o mais seguro já não é mais seguro, o que se perde ali não é apenas um edifício, é uma doutrina, mas a consequência mais concreta, mais cotidiana desses ataques não apareceu em um mapa de campo de batalha. Ela surgiu na vida de um russo comum em uma fila para gasolina. Uma pausa rápida, curtida, um comentário de uma palavra e a inscrição ajudam diretamente esta análise independente a alcançar muito mais pessoas, porque agora vamos entrar na história dessa fila. O alvo mais crítico que esses drones atingiram foi o petróleo, e o resultado foi sentido no bolso de cada russo. Durante meses, os drones de longo alcance da Ucrânia têm atacado refinarias russas, tirando aproximadamente um terço da capacidade de operação. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia colocou a cifra no início de julho em 42,7% em 8 refinarias e mais de 60 depósitos.
Desde agosto do ano passado, as perdas do setor chegaram a 13 bilhões e meio de dólares e os alvos estão longe de ser comuns. A refinaria de Moscou, que fornece 40% do combustível da capital, foi atingida e seu reparo levará pelo menos 3 meses. Omsk, na Sibéria, a maior refinaria do país, a cerca de 2.500 quilômetros da frente, foi atingida no início de julho. Zelensky chama esta campanha, em suas próprias palavras, de sanções de longo alcance. As consequências nas ruas são severas. De acordo com uma análise do Financial Times, a crise afeta 50 milhões de russos, cerca de 35% da população. Em mais de 40 regiões, as vendas de combustível foram restringidas. Os motoristas esperaram na fila por horas e na Crimeia um estado de emergência formal foi declarado com a gasolina vendida apenas por voucher eletrônico. Segundo a Reuters, a produção de combustível em junho caiu 25% em relação ao ano anterior. Então, por que isso é tão profundo? Porque não se trata apenas de gasolina. Uma refinaria é como o coração pulsante da corrente sanguínea de um país. O trator indo para o campo, o caminhão indo para a frente de batalha, o caminhão indo para o mercado, todos se alimentam do mesmo combustível. Ataque um único ponto de estrangulamento e o efeito não fica em uma única estação. Ele se espalha por toda a economia, mas essa fila de combustível é apenas um sintoma. A verdadeira doença está na economia que a alimenta. A segunda janela foi a economia, e os números provam que Kasianov está certo. A Rússia cresceu acima de 4% em 2023 e 2024, mas essa euforia temporária dos gastos de guerra acabou. O crescimento caiu para aproximadamente 1% em 2025 e o mesmo é esperado para 2026. O Fundo Monetário Internacional vê isso ainda mais baixo, e em maio, a Rússia reduziu drasticamente sua própria previsão de crescimento. Um único limiar mostra por que isso importa. Os próprios economistas russos dizem que o país precisa de um mínimo de 3,5% de crescimento para um desenvolvimento sustentável. Então, 1% não é apenas lento, é um retrocesso. O lado orçamentário é ainda mais impressionante. A Rússia havia planejado seu déficit para 2026 em 1,6% do PIB, 3,8 trilhões de rublos. No entanto, só no primeiro semestre do ano, o déficit disparou para 5,7 trilhões de rublos, 50% acima da meta para o ano inteiro. E o papel principal nisso pertence aos ataques da Ucrânia às refinarias. A conta é cobrada do cidadão comum. Desde janeiro deste ano, o imposto sobre valor acrescentado foi aumentado de 20% para 22%, enquanto defesa e segurança consomem cerca de 38% de todos os gastos. As receitas de petróleo e gás caíram mais de 25%, puxadas para baixo por um rublo fortalecido e por sanções. E essa admissão insuficiente está bem no topo desta imagem, porque este regime normalmente esconde más notícias. Se o próprio porta-voz diz isso em voz alta, significa que não há mais nada a esconder. Mas há um item de linha que drena este orçamento desde a base, a própria frente. Outro lembrete rápido. Inscrever-se e deixar um comentário de uma palavra mantém esta análise independente visível, porque agora nos voltamos para o lugar onde todo esse custo é pago, a frente. A prova mais concreta da tese da terceira janela, a falta de mão de obra, está no terreno. E a própria entrevista resume a armadilha em uma única linha: grandes perdas, pequenos ganhos e mentiras. O exemplo mais claro é Kostiantynivka. Esta cidade está situada bem naquilo que é conhecido como o Cinturão de Fortalezas do Donbas, composto por cidades fortemente fortificadas, o portal para Sloviansk e Kramatorsk, e o objetivo principal que Putin proclamou por anos. No início de julho, a Rússia declarou que havia tomado o controle total da cidade e plantou uma bandeira no centro. Mas os especialistas independentes que falaram com a CNN e os soldados ucranianos no terreno dizem a mesma coisa. A afirmação é exagerada. A cidade ainda está amplamente contestada, e o propósito desse exagero é construir uma narrativa de sucesso para cobrir o impacto dos ataques que atingem a Rússia. Segundo estimativas ucranianas, o custo de um único quilômetro quadrado de terreno aumentou de cerca de 120 mortos e feridos em 2025 para 316 em 2026. Um exemplo, em abril, o exército russo avançou apenas 53 quilômetros quadrados no eixo de Donetsk e perdeu cerca de 25 mil soldados nesse mesmo eixo. Aqui está a matemática que sustenta a tese. Segundo o comandante-chefe da Ucrânia, Syrskyi, pela primeira vez desde 2022, as perdas da Rússia superaram seu recrutamento. 4 meses consecutivos de dezembro a março.
Em março, um recorde de 35 mil baixas foi registrado em um único mês. Desde que a guerra começou, o total de mortos e feridos ultrapassou 1.400.000. O que vemos na linha de frente não é um colapso, é um desgaste insustentável. Por que um exército que avança no mapa enquanto consome suas próprias reservas não está vencendo, está se esgotando? Então, por que a Rússia não pode substituir o que está se dissipando? A resposta tem duas camadas. Não consegue recrutar rápido o suficiente e o grupo do qual recruta está encolhendo. Primeiro, recrutamento. De acordo com a análise do economista alemão Janis Kluger, baseada em orçamentos regionais, a Rússia recrutou entre 800 e 1.000 soldados por dia no primeiro trimestre de 2026. Um ano antes, esse número era de 1.000 a 1.200, uma queda de 20%. Ainda assim, para manter o equilíbrio, precisa entre 1.100 e 1.150 por dia. E o Kremlin está imprimindo dinheiro. Os bônus de inscrição atingiram um recorde de 1.470.000 rublos em março, cerca de $19.300. Em outdoors, à beira da estrada, anúncios oferecem bônus de $80.000 e perdão de dívidas de até 140.000 para aqueles que se alistarem, mas o fluxo de voluntários estagnou da mesma forma e a qualidade dos recrutas está mudando. De acordo com a inteligência ucraniana, cerca de 40% dos novos soldados agora vêm de prisões ou de pessoas enterradas em dívidas pesadas. Quando um Estado tem que colocar um preço tão alto em um soldado, o problema não é a quantidade de dinheiro, é que o reservatório humano atingiu o fundo, e esse reservatório já era raso desde o início. A população em idade ativa da Rússia vem diminuindo há anos, e a guerra acelerou isso. Segundo estimativas ocidentais, o número de soldados russos mortos está se aproximando de 500.000. Enquanto aqueles que fugiram do país para escapar da mobilização são contados em centenas de milhares. E aqui está o elo crucial. A frente e a fábrica tiram do mesmo poço. Como especialistas disseram à CNN, a Rússia agora luta para encontrar pessoas não apenas para a frente, mas também para o trabalho. Até mesmo suas fábricas de munições estão sendo levadas ao limite. E essa imagem encara a mesma ferida que discutimos no primeiro capítulo, a fuga da elite. Um país cujos cérebros, músculos e capital estão saindo todos de uma vez. E aqui uma nota honesta é essencial porque cada um desses números é um ser humano. O que se perdeu na frente, o que foi enviado da prisão para as trincheiras, o que fugiu do país. Todos são pessoas comuns pagando a conta por esta guerra. Não estamos celebrando uma vitória aqui. Estamos lendo como uma estrutura se erode, porque cada soldado que não retorna não é apenas uma posição na frente. Ele é um trabalhador, um pai, uma geração não nascida. Um país que consome sua reserva humana descobrirá com o tempo que o que perdeu não foi apenas esta guerra, mas as pessoas de cada futura fábrica e de cada futuro hospital. Então, enquanto luta tanto na frente, na economia e em mão de obra, os aliados da Rússia podem sustentá-la. A Rússia se afastou da Europa e mudou seu comércio para a China, não em dólares, mas em rublos e yuans. Mas isso não é uma parceria, é uma dependência. Na frase do especialista, a relação é de interdependência assimétrica. E nessa equação, a Rússia só pode ser o parceiro júnior, nunca um igual. Os microeletrônicos, semicondutores e ferramentas de máquinas que mantêm sua máquina de guerra funcionando vêm todos da China. E um único exemplo mostra como essa dependência é unilateral. A Rússia precisa de grandes quebra-gelos para abrir a rota marítima do norte, mas a China se recusou a fornecer os sistemas de propulsão e direção para esses navios, citando sanções, e vinculou até mesmo essa recusa à condição de que as sanções fossem aliviadas. A chamada parceria sem limites, de repente, encontra seus limites no momento em que chega à tecnologia crítica. Os outros amigos são muito parecidos. A Coreia do Norte envia soldados e munições, mas de baixa qualidade e a um custo alto. A Índia comprou volumes recordes de petróleo, depois começou a reduzir suas compras sob pressão tarifária dos Estados Unidos. E quando ampliamos a visão, vemos que o que a Rússia está realmente perdendo não é território, mas posição. Até o Ártico, considerado seu próprio quintal natural, agora é um palco de dependência. A região fornece cerca de 6% do PIB da Rússia e 10% de suas exportações. No entanto, enquanto a União Europeia se prepara para abandonar o gás liquefeito russo até 2027, Moscou foi forçada em fevereiro a fechar um acordo com a China apenas para vender seu gás de Yamal. O mapa está se fechando de todas as direções. Pressão da OTAN no Ártico, a crescente influência da China na Ásia Central, o espaço de manobra cada vez maior da Turquia e do Azerbaijão no Cáucaso.
O dissuasor nuclear ainda permanece, mas a força convencional ao seu redor está se desfazendo, e o poder de um país não é apenas sua arma mais nova, vem da economia, da população e das alianças que sustentam essa arma. Se a ogiva nuclear permanece no lugar enquanto todos os outros pilares desmoronam, esse poder é um gigante no papel e um anão no terreno. Isso é exatamente o que significa a erosão do status de grande potência. Putin avança milímetro a milímetro enquanto perde sua posição pelo continente. Ainda assim, não devemos nos precipitar aqui. Primeiro, isso é um diagnóstico, não uma profecia. Kasianov é uma figura da oposição. 3 janelas estão se fechando é uma tese forte, mas não uma garantia. Em segundo lugar, o regime não está colapsando. A Rússia ainda mantém a frente, sua economia ainda funciona sob pressão, a receita do petróleo ainda flui e a dissuasão nuclear está em jogo. Esta economia resistiu por muito mais tempo do que qualquer um previu desde 2022 e o porta-voz do Kremlin chama os problemas de não críticos. A questão nunca foi: a Rússia está colapsando. A questão é que o custo de sustentar esta guerra no ritmo que deseja continua aumentando a cada trimestre. Terceiro, alguns desses números são estimativas e suas fontes são partidárias. Números como 35 mil baixas por mês ou 316 mortos e feridos por quilômetro quadrado vêm em grande parte do Estado-Maior da Ucrânia e da inteligência ocidental, e o Kremlin os nega. Eles devem ser lidos não como contagens exatas, mas como sinais apontando em uma direção. Em contraste, as filas para combustível, o aumento do IVA, as refinarias em chamas e os bilhões saindo do país também podem ser vistos de forma independente. E são esses que carregam a espinha dorsal do quadro. Quarto, e mais importante, o diagnóstico não racional é uma faca de 2 gumes. A mesma mentalidade que poderia levar Putin à mesa de negociações poderia, quando encurralado, empurrá-lo para a escalada. Ele negociará no final é o cenário mais provável, mas não é o único. Guerras às vezes são perdidas não no mapa, mas no livro de contas. A Rússia não está perdendo esta guerra, mas está perdendo sem ganhar. Enquanto avança milímetro a milímetro na frente, está perdendo sua posição no continente, seu povo por geração, sua economia por trimestre e sua confiança pela carteira dos seus mais ricos. E a única frase sob toda essa imagem pertence ao próprio ex-primeiro-ministro do Kremlin. 3 janelas de esperança estão se fechando ao mesmo tempo. A carta mais forte na mão do Ocidente não é uma arma, mas uma postura, consistência. O que dá a Putin espaço para respirar é a ambiguidade de que ambos os lados são culpados. O que o encurrala é a clareza de quem é o agressor e quem é a vítima. O que Kasianov está realmente descrevendo não é uma profecia, mas um mecanismo. Cada esclarecimento na linguagem de Washington, cada aperto nos pacotes de sanções, cada novo incêndio nas refinarias, cada soldado na frente que não pode ser substituído e ao lado do sussurro de acabar com a guerra entre as elites, cada novo bilhão de dólares saindo do país. Porque uma vez que um império começa a queimar tanto seu futuro quanto seus mais ricos apenas para se manter de pé, o que está perdendo ainda não é a guerra, é tempo. E quando as 3 esperanças de um líder se esgotam ao mesmo tempo, apenas uma porta racional permanece. A questão não é se essa porta se abrirá, é quanto tempo levará para ele admitir que deve abri-la. E esse período de tempo, nas palavras de Kasianov, será medido nos meses restantes do ano. Então, o que você acha? Qual dessas 3 esperanças se esgotará primeiro para Putin? A clareza de Trump, o combustível nas refinarias, os homens na linha de frente ou a fuga silenciosa das elites? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado com as análises aprofundadas de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.